Graça e paz a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vê esse vídeo. Bom, hoje eu vou estar fazendo dois vídeos, tá? Um eu vou estar falando sobre um comentário, na verdade foi um estudo que foi passado por um pastor ou teólogo, eu não conheço muito bem, mas seu nome é Victor Azevedo, a qual ele fala que a Bíblia não é sagrada, tá? Existem pessoas sagradas e não Bíblia sagrada. Bom, eu vou estar respondendo aqui através da escritura, a qual ele não utilizou, porque quando alguém utiliza a escritura, é impossível falar o que foi falado pelo referido pastor, se ele é pastor, mas eu vou estar respondendo aqui de maneira bem sistemática e não tão complicada, porque não é difícil de entender. Não existem divergências no meio evangélico em relação à inspiração das Sagradas Escrituras. É claro que existem alguns teólogos que fugiram e se apostataram da fé verdadeira. Mas, ainda assim, majoritariamente, a opinião é a mesma. Mas eu vou tentar explicar aqui e responder esse referido pastor de maneira respeitosa, claro, sem o atingir de maneira ofensiva. Mas antes, eu queria estar mostrando esse livro. Tem tempo que eu não falo de alguns livros para vocês, mas hoje eu queria estar falando desse aqui, que é um livro que há muitos anos atrás me ajudou bastante, tá? Que é Fundamentos da Comunicação Religiosa. Esse livro não ensina somente teologia, mas também ensina como nós passarmos essa comunicação, como nós falarmos através do Santo Espírito de Deus de maneira bem educativa, didática, pedagógica, sem nenhum tipo de ofensa. Qual é a melhor maneira de levar essa comunicação? Então, esse livro trata disso e fala de assuntos como língua portuguesa, que é essencial que a gente entenda, oratória, que é um método que a gente vai falar em público, homilética, que é a preparação de pregações, preparação de sermões, hermenêutica, que é a interpretação da escritura, e evangelização. Então, são assuntos bem pertinentes que não somente teólogos devem saber, mas também todo cristão na sua jornada de fé. Mas, falando do livro, agora eu vou passar para o livro que é realmente sagrado. Aquele ali não, mas o que eu vou falar agora é sagrado, é inspirado, ele é totalmente apto e poderoso para nos ensinar todas as coisas. E é usando textos assim que eu vou estar explicando essa questão. Iniciando, eu queria falar aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, não, verso 14. Vamos começar no verso 14 e findar no verso 17. Tá? Então, 2 Timóteo 3, verso 14 ao 17. Tu, porém, tu quem? Aqui Paulo estava falando para Timóteo, que era um aspirante a pastor, que era um jovem bem letrado nas Sagradas Escrituras, mas que por ser jovem ainda precisava de orientações para seu ministério. Mas é claro que essa palavra se aplica a todos nós que queremos seguir as Sagradas Escrituras. Bom, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, esse aqui vai ser o texto-chave que eu vou trabalhar com vocês, mas não vou ficar somente nesse texto. Para que essa resposta seja realmente eficaz e tenha credibilidade, eu vou tratar aqui também de outros textos que também falam sobre a inspiração e o poder da Escritura. O outro, eu queria falar com vocês sobre Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Bom, se você está com a Bíblia aberta, vamos ao texto. Vamos lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Então, pergunto a vocês: qual é o método, qual é a forma que nós utilizamos para discernir tanto o que ouvimos quanto o que pensamos? Qual é a forma? Só existe uma: as Sagradas Escrituras. Apenas as Sagradas Escrituras têm o poder para nos auxiliar a discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Sem a Escritura, nós somos totalmente vulneráveis a qualquer tipo de palavra, seja ela heresia, seja ela apostasia, qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina pode nos levar a qualquer lugar. Por quê? Hoje nós vemos a maioria dos cristãos seguindo revelações novas ou seguindo disposições novas. E por que eles são enganados tão facilmente? Justamente porque a Bíblia não é o seu fundamento de fé. Porque se fosse, não pararia de ler por um dia. Todos os dias os crentes abririam a Escritura e leriam a Escritura profundamente. Mas nós vivemos numa cultura onde cristãos se baseiam em louvores e em novas revelações, e não naquilo que está escrito. O perigo disso? Bom, eu vou tentar ler mais um texto para mostrar que essa posição teológica de Vitor Azevedo não tem nada a ver com Escritura e não tem nada a ver com o que a Escritura nos ensina. Ela é falsa e está levando muita gente a crer nisso também. Tá? Primeira palavra que eu quero falar para vocês, para enfatizar essa minha posição, é 1 Pedro 1, verso 24 e 25. Toda carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. São nada. Secou a erva e sua flor caiu. Ou seja, o homem é como a erva, ele pode secar, pode cair. Se não tiver o Espírito Santo, ele não é nada, passageiro, é transitório. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra cuja boa nova vos foi levada. Então, a problemática dessa posição, desse rapaz, Vitor Azevedo, é que ele diz que o homem é sagrado e a Bíblia não é sagrada. Nesse texto nos mostra que o homem é como a erva, que a qualquer momento seca e acaba, e a palavra de Deus permanece para sempre. Mais um texto? Vamos para mais um texto. 2 Pedro, logo depois dessa epístola que eu acabei de ler, capítulo 1, verso 20. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular,
pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, claramente, todos esses textos nos levam a crer que a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. E como diz 2 Timóteo 3,14 em diante, ela não é eficaz somente para a nossa vida espiritual, para a nossa intimidade com Deus, mas ela também é poderosa para educar, corrigir, redarguir, exortar e experimentar tais coisas. Porque a palavra só é viva se ela for experienciável, se ela for experimentável. E é isso que ela é. Quando nós vemos uma pessoa falando que existem pessoas sagradas e não Bíblia sagrada, há uma problemática. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele destina os 3 primeiros capítulos de sua epístola aos Romanos justamente para falar da condição do homem. Todos são indesculpáveis, não há um justo sequer, todos são culpados perante Deus. Mas também fala da justificação. Mas o que é a justificação? A justificação é aquele que é justo declarar que a sua obra, o seu feito, justificou um povo. Então, o mérito da nossa justificação é porque somos sagrados ou porque aquele que nos justificou é sagrado? Ou porque aquele que nos justifica é fiel, é justo, é poderoso? Sim, é porque aquele que nos justificou tem poder para justificar e não o justo ter poder para ser justificado. Tá? Então, todos nós pereceríamos se não fosse a graça de Deus. É através da sua justiça que somos salvos e não da nossa justiça. É isso que o livro de Romanos fala, o livro de Gálatas fala, o Antigo Testamento fala, os evangelhos falam, Pedro fala, Timóteo é exortado para crer dessa forma. Então, que tomemos cuidado com tais posições, como a do Vitor Azevedo. Na época da Reforma, foi falado sobre alguns termos em latim, que é sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria e sola Scriptura. A sola Escritura ela foi defendida pelos reformadores justamente por algumas posições que pareciam com essa postura do Vitor Azevedo, onde falavam que existiam coisas mais importantes que a Escritura. Na época era a tradição. Hoje, Vitor Azevedo fala que são as pessoas. As pessoas são tão importantes quanto Cristo, segundo sua posição teológica. Pessoas são sagradas e não a Escritura. Então, esse é o problema dos jovens de hoje seguir pastores meninos, pastores jovens e totalmente voltados ao ego, como esse rapaz é. É muito perigoso colocar num púlpito uma criança para levar o evangelho egocêntrico, um evangelho antropocêntrico, aonde que mostra que o homem é totalmente justo e se assemelha a Cristo. E a Sagrada Escritura não é tão sagrada assim. Então, isso é perigoso. E a palavra nos ensina realmente o contrário disso que está sendo dito hoje. Não tem como nós entendermos nada nesse mundo se não for pela Escritura. Um dia, um grande apologista chamado C.S. Lewis, ele falou uma frase muito interessante. Eu creio na Escritura como eu creio no sol. Não porque eu vejo o sol, mas porque vendo o sol eu consigo ver todas as outras coisas. Semelhante à Escritura. Quando eu vejo a Escritura, eu não consigo entender somente ela, mas eu consigo também entender todas as outras áreas da minha vida. A Escritura, ela me norteia em todos os caminhos. Ela não interpreta somente ela, mas ela também interpreta todos os acontecimentos que permeiam a minha vida. Então eu só posso discernir as coisas espirituais e também as coisas que me norteiam através da Escritura. Toda inspiração
ela está nas Sagradas Escrituras. A palavra fala lá em Gálatas que ainda que um anjo vos ensine um outro evangelho, que seja esse rejeitado, que seja anátema. Então, não existe esse critério que existe um outro tipo de revelação a qual Deus se comunica comigo. É claro que existem dois tipos de revelação. A primeira é chamada de revelação geral ou revelação natural, aonde está escrito lá em Romanos 1 que toda a criação revela que há um Criador. Portanto, todos os homens são indesculpáveis, porque eles contemplam a criação. Por isso, devem entender que há um Criador. Mas a única revelação que revela o caráter de Deus é a revelação especial. Qual é a revelação especial? A Escritura. Toda ela foi inspirada por Deus para se chegar a nós de maneira aplicável. Nós entendemos cada questão das nossas vidas olhando para essas questões com uma ótica bíblica. A Bíblia é o nosso óculos de vida hoje. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nos apropriamos da Escritura não para determinar, mas para dizer, seja feita a vontade de Deus. Então, hoje, os nossos óculos, a nossa lente espiritual, ela deve ser vista com um olhar bíblico. Não tem como nenhum pastor, ainda que seja ele um pastor coaching, um pastor antropocêntrico, dizer que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é sagrada. Toda ela se diz como inspirada. Nenhuma dela foi escrita por vontade humana, como diz o apóstolo Pedro. Toda ela foi inspirada, toda ela foi da vontade de Deus. Essas palavras aqui são eternas. E se elas são eternas, é impossível ser feita por um homem. Que um homem é passageiro. A vontade do homem é passageira. O conceito humano é passageiro. Mas o conceito divino é eterno. Por isso, hoje eu vim fazer esse vídeo para desmentir, tirar a máscara desses falsos pastores que, através de uma teologia amorosa, que só mostra o amor de Deus, que só mostra o quanto o homem foi importante, o quanto o homem é o centro de tudo, não é. Isso é falsa doutrina. Estou aqui para exortar vocês, principalmente jovens, que estão caindo nessa lábia desses pastores, como